O mercado discográfico do mundo inteiro estava em muita crise, uma crise braba por causa da crise do petróleo. Se fazia vinil na época, precisava de petróleo para fazer vinil, tinha uma crise de petróleo, o preço subiu pra caramba e tal. As gravadoras começaram a perceber, na virada dos 70 para os 80, isso no mundo inteiro, que era melhor para elas investir em menos artistas, investir mais dinheiro em menos artistas, do que ter um catálogo gigante. Entendi. Entendeu? Então, concentrar. O Michael Jackson, por exemplo, já tinha uma carreira prévia com o Jackson 5 e uma carreira prévia solo. Né? Mas ele explode como um artista solo com Off the Wall e depois o Thriller de 82. Né? Você tem vários exemplos de artistas que já tinham uma carreira longa e que viraram mega astros de estádio nessa época. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, cara, tocava... Bruce Springsteen, até o Born in the USA, ele tinha um público grande, mas ele vira um mega astro. Que a gente conhece, todo mundo conhece. Phil Collins, você falou certo. Tina Turner. Também. Pessoas com carreiras antigas que viraram astros. David Bowie lança o Let's Dance 82, 83. Entendeu? Então, assim, é uma fase em que surge Madonna. Rod Stewart, exatamente. Não, totalmente. O Rod Stewart tem uma carreira desde os anos 60 com Faces e ele vira um mega astro nessa época. Então, tem uma conjunção de fatores. O início da MTV nos Estados Unidos em 81 é muito importante, porque foi o começo dos clipes. Então, as gravadoras começaram a perceber o quê? Em vez de eu ter 100 artistas no meu roster aqui, eu vou ter 20 e vou investir muito em 4 ou 5. Então, publicidade, em videoclipe. Cara, era absurdo, assim, em produção do disco, em turnês e tal. Então, assim, eu acho que pra música em geral foi muito ruim. Foi uma fase muito ruim porque... Os artistas médios, e quando eu digo médio, eu estou falando de vendagem, não estou falando de talento, tá? Eles são, muitas vezes, os mais experimentais, os mais legais, os mais sofisticados, que fazem música... Hitmakers, né? Exatamente. E aí, esse processo acabou no Brasil. No Brasil rolou também. Muito, claro. Muito. No início dos anos 80... Pô, Lulu Santos, cara, né? Gravadoras dispensaram 80% dos seus castings, assim. Então você tinha gente muito talentosa, mas que não vendia tanto disco. Outro dia eu estava num debate com a Maria Alcina, por exemplo. Foi exatamente isso. E ela falou assim, na virada dos 70 para os 80 eu me dei mal, a gravadora parou de investir em mim e tal. Eu meio que contei isso para ela. Ela falou, nossa, só porque você tem razão, eu nunca tinha pensado nisso, porque os próprios artistas não se ligavam, entendeu? Tá. Foi um período em que as gravadoras começaram a investir em poucos artistas e quem vendia menos foi ou chutado de escanteio ou a gravadora parou de investir na carreira dessas pessoas. Então teve um efeito nefasto, assim, né? Então, chegando no grunge, quando a gente está... Vem desses anos 80, desses mega-astros, mundial, e aí tem uma queda, por quê? Porque satura os mega-astros, né? Não dá para se fabricar o Michael Jackson em 88, 89 não estava vendendo a mesma coisa que na época do Thriller. Não tem como. Né? E as gravadoras começaram a perceber que com a MTV e com a explosão também das rádios independentes mais alternativas nos Estados Unidos, tinha um mercado adolescente, jovem, que estava curtindo um tipo de som mais radical, digamos assim, mais pesado. O que faltava? Faltava uma banda estourar com um disco que fizesse a transição, que pegasse o público alternativo e o público mainstream. E essa banda foi o Nirvana com o Nevermind. A ideia era pegar...